Olá, muito bem-vindos. Depois de um ano de milhões de mortes, há uma vacina. Será essa a nossa esperança para o retorno à normalidade, sem máscaras e mais próximos? E será que a vacina vai chegar a todos em tempo útil? Este é o nosso segundo especial Covid-19, vacina, esperança e novos desafios, com reportagem da televisão de Cabo Verde, da televisão Zimbo em Angola e da televisão de Moçambique. Eu sou o Amâncio Miguel. E hoje temos a vacina. A Mara Lassalete conta-nos como chegamos até aqui. Em todo o mundo, os laboratórios farmacêuticos empenharam-se no desenvolvimento de vacinas como nunca antes visto na história. A Rússia foi a primeira a anunciar a Sputnik V a 11 de agosto. A 2 de dezembro de 2020, a vacina da Pfizer-BioNTech foi a primeira a ser aprovada no Reino Unido. A 11 de dezembro, foi aprovada nos Estados Unidos. A ela seguiram-se a Moderna e a AstraZeneca, todas de 2 doses, e mais tarde, em fevereiro de 2021, os Estados Unidos aprovaram a vacina de dose única, Janssen, da Johnson & Johnson. A China, que até ao momento já aprovou 5 vacinas, em janeiro deste ano tinha 2 disponibilizadas, a Sinovac e a Sinopharm. Moçambique recebeu em fevereiro, em parceria com a China, um lote de 200 mil doses da Sinopharm. A 8 de março, recebeu 384 mil doses do programa COVAX, liderado pela OMS, e uma doação de 100 mil doses da Índia. Estima-se que Angola receba 12,8 milhões de vacinas. A 2 de março, o país recebeu o primeiro pacote de 624 mil da COVAX. A 5 de março, chegaram a São Tomé e Príncipe 24 mil doses da AstraZeneca pela COVAX. O país de 200 mil habitantes vai receber um total de 150 mil doses de vacinas. A 12 de março, Cabo Verde recebeu as primeiras doses pela COVAX. A Guiné-Bissau recebeu a primeira remessa a 21 de março, 12 mil doses doadas pelo Grupo Sul-Africano de Telecomunicações, MTN. O país vai receber 120 mil doses da COVAX até ao final de maio. A 19 de março de 2021, um ano depois de um encerramento social e económico sem precedentes na história mundial, a OMS anunciou que quase 7 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 tinham sido administradas em África. Durante o especial, teremos comentários de especialistas de Angola e Cabo Verde, e aqui dos estúdios via Skype temos as nossas convidadas, a médica Magda Robalo, da Guiné-Bissau, e Graça Matzinho, de Moçambique, ambas na linha da frente contra a Covid-19. Doutora Graça, bem-vinda à Voz da América. Muito obrigada. Saudações a Márcia, a Voz da América, e saudações também para os nossos estimados telespectadores. É um prazer estar aqui para falar deste tema bastante relevante. Obrigado, doutora Graça. A primeira questão vai exatamente para si. A Covid entrou em África lentamente, mas encontrou sistemas de saúde com desafios. Como é que Moçambique, em particular, lidou com o problema no início, doutora Graça? Bem, de facto, a situação da Covid foi um desafio logo à partida. Primeiro porque começa esta pandemia e acredito que na altura não se sabia muito ao certo o que era e que magnitude é que a pandemia iria tomar. Entretanto, ao mesmo tempo, o fato de Moçambique ter sido um dos últimos países a notificar casos permitiu que pudéssemos, de alguma forma, observar e aprender o que os outros países já estavam a fazer em relação a minimizar ou mitigar os efeitos da pandemia. Tendo sido notificado o primeiro caso e que ao longo dos dias começou a haver um incremento no número de casos, houve naturalmente uma necessidade de o sistema de saúde preparar-se para fazer face a este inimigo desconhecido. Era totalmente desconhecido e pouco se sabia em relação a, quer seja as formas de prevenção, as formas de transmissão e o nível de prontidão que se requeria dos sistemas de saúde. Moçambique tem um sistema de saúde relativamente frágil e o que fez com que à medida em que os casos fossem aumentando,
houvesse uma pressão para o sistema de saúde no sentido de se reorganizar, não é? Para, por um lado, fazer face ao aumento de casos, fazer face à pandemia, mas ao mesmo tempo procurando assegurar a continuidade de serviços. Porque temos esta consciência de que se nós focarmos as atenções só para a pandemia, poderemos ter desafios maiores, porque as outras áreas de saúde, os outros programas de saúde podem ficar à margem e isto pode acarretar, por exemplo, um aumento de casos de algumas doenças que provavelmente já não eram tão gritantes. O que é que isto implicou? Isto implicou que, a nível das unidades sanitárias, teve que se rever o fluxograma de atendimento dos pacientes, teve que se estabelecer um sistema de marcação de consultas, mas também houve a necessidade de implementar de forma muito rigorosa as medidas de prevenção contra a Covid, porque nós sabemos que as unidades sanitárias, no nosso contexto, são um local de aglomeração de pessoas. Então, todas essas medidas tiveram que ser implementadas e continuam a ser implementadas. Houve necessidade de reforçar a própria supervisão e monitoria das atividades a nível das unidades sanitárias, no sentido mesmo de assegurar que as unidades sanitárias não sejam um foco de infecção. Outra atividade que para nós ganhou um interesse especial foi a implementação das brigadas móveis. No nosso contexto, há uma grande parte da população que é abrangida através das brigadas móveis. Tivemos um período de interrupção das brigadas porque não tínhamos muito conhecimento sobre até que ponto é que havia transmissão a nível da comunidade. Então, nessa altura, o mais sensato foi interromper as brigadas móveis. Mas quando começamos a perceber a tendência da infecção a nível da transmissão, a nível da comunidade, nós retomamos as brigadas móveis naturalmente, reforçando mesmo a nível das brigadas móveis as medidas de prevenção da doença, porque também queríamos assegurar que mesmo as pessoas que se encontram nas zonas de mais difícil acesso possam naturalmente continuar a beneficiar de serviços de saúde a tempo e horas. Doutora Graça, a proximidade e também uma certa dependência da África do Sul é uma vantagem, mas cautelas eram necessárias, por exemplo, na movimentação de pessoas. Este foi um desafio de Moçambique. Pois, foi um grande desafio. Por um lado, porque a nossa economia depende muito da África do Sul e em consequência disso, há uma mobilidade muito grande entre os dois países. E um dos momentos em que o número de casos começou a aumentar exponencialmente teve a ver naturalmente com uma entrada massiva de pessoas que residem ou trabalham na África do Sul e que vieram para Moçambique por uma ou por outra razão. Então, este movimento que foi de muitas pessoas e numa situação em que a África do Sul já tinha um número elevado de casos de infecção, fez com que naturalmente houvesse este aumento de casos a nível de Moçambique, exatamente por causa desta questão da mobilidade. Portanto, a questão das relações transfronteiriças tem um impacto muito grande a nível do nosso país e, bem, como uma das medidas também houve necessidade de se limitar esta movimentação das pessoas no sentido de procurar conter a infecção e evitar que haja um número muito elevado de pessoas que fiquem infectadas a nível do país. Terá isso, doutora Graça, levado os dois países a terem um protocolo de como lidar com esta questão da movimentação que às vezes é muito difícil? Sim, naturalmente houve necessidade de desenvolvimento deste protocolo e que parte das ações que constituem este protocolo tem a ver com a necessidade de testagem obrigatória para poder fazer-se a um ou outro país. Se sai de Moçambique para a África do Sul tem que fazer o teste obrigatoriamente e se sai da África do Sul para Moçambique também. Então essa foi uma das medidas que os dois países tiveram que adotar de forma a minimizar o impacto da pandemia em ambos os países. A doutora Magda foi chamada a liderar o grupo de trabalho da Covid-19 na Guiné-Bissau. Que cenário é que encontrou
Eu fui chamada a liderar o Alto Comissariado para a Covid-19 em junho de 2020, cerca de 3 meses depois dos primeiros casos terem sido declarados na Guiné-Bissau. Devo dizer que encontrei uma situação de desorganização, diria mesmo de pânico e de desorientação. Isto porque a Covid-19 é a pandemia que veio surpreender tudo e todos, embora nós todos soubéssemos que era uma questão de tempo para que o mundo fosse confrontado com uma pandemia, mas a Guiné-Bissau estava a viver uma situação política muito frágil. Tinha acabado de haver uma mudança de governo em finais de fevereiro, uma tomada de posse do novo presidente que não estava no figurino, que não era esperada, com um derrube do governo constitucional que estava em funções, e isto naturalmente que pessoas novas à frente do elenco governamental não estavam preparadas para fazer face à pandemia da Covid-19, não vinha encontrar uma situação de fragilidade no domínio da saúde, mas também de falta de orientação sobre aquilo que se deveria fazer para controlar a situação o mais rapidamente possível. E esta questão da Covid-19, doutora, encontra os países africanos, por exemplo, com as questões do paludismo ou a malária, as questões do VHI ou HIV e SIDA, e isto torna-se um fardo. Como a diferença é que esta doença, a vacina é feita enquanto os casos se multiplicam e começa ao mesmo tempo o tratamento. Isso pode contribuir também para esta descrença que as pessoas têm em relação à rapidez que a vacina foi desenvolvida. As pessoas fazem um paralelo entre a existência da malária e do VIH-Sida, que não têm até hoje uma vacina, e a rapidez com que o Ocidente conseguiu identificar uma vacina. Dá alento a muitas teorias da conspiração, dá alento a muita especulação e a muito descrédito, que não ajuda na mobilização para a vacinação. A doutora Magda foi chamada a liderar um setor que bem conhece, foi ministra e conhece os seus problemas. O seu país, como outros africanos, lidam com esta questão de recursos humanos que são poucos e desmotivados. Como é que lidou particularmente com isso? A situação dos recursos humanos é um assunto que se gera no cotidiano, nunca é uma questão de passado, nunca é como é que lidou com isso. Nós gerimos a situação dos recursos humanos no cotidiano porque, como deve saber, a Guiné-Bissau tem conhecido ondas de greves nos setores, greves gerais, muito mais acentuadas no setor da saúde, e isso tem naturalmente complicado o facto de já termos um patamar técnico para a saúde que é deficitário, tanto em termos de quantidade como de qualidade. A gestão da Covid-19 exige determinadas valências, determinadas especialidades de que a Guiné-Bissau não dispõe, exige cuidados intensivos de qualidade, uma medicina de emergência de que não dispomos e, para além disso, temos as ondas de greve por salários baixos, por falta de material de equipamento, por falta de incentivos, falta de motivação. É uma gestão bastante difícil, é um negociar permanente para que nós possamos continuar a prestar os cuidados aos doentes da Covid cujo número vai aumentando.
Obrigado, doutora Magda da Guiné-Bissau e doutora Graça de Moçambique. Dentro de minutos voltamos a conversa convosco. Aqui nos Estados Unidos, a primeira vacina a ser autorizada foi a da Pfizer-BioNTech em dezembro. Um esforço aplaudido globalmente que marcou o início da esperança, mas também iniciava a desconfiança por vários motivos. Vamos agora a Cabo Verde, ao encontro de Vânia Teófilo, doutorada em Engenharia Biomédica e sabe muito bem como as vacinas são feitas. Doutora. Olá, Mâncio. Então, para termos uma vacina, primeiro tem-se de conhecer o agente causador da doença, tem de ser isolado, quer seja um vírus, quer seja uma bactéria. Depois tem de ser cultivado, não é? Precisamos de mais cópias desse agente, tem de ser cultivado em laboratório. E depois de conseguirmos cultivar e replicar, temos de decidir qual é que vai ser a base da nossa vacina. Será uma versão do vírus inativada? Será uma versão enfraquecida? Vai ser alguma parte do vírus que possa provocar resposta do sistema imunitário? Essa decisão depois vai criar diferentes vacinas, mas o objetivo é que realmente seja segura e que o nosso sistema imunitário dê uma resposta apropriada. Depois de ter a formulação da vacina, vai-se passar para a fase 1, a fase já de teste em humanos. Claro que antes de testar em humanos, vê-se sempre a segurança, também vê-se vacinas que já estejam estudadas ou já sejam conhecidas, que sejam semelhantes. Esta fase 1 vai ser com poucas pessoas saudáveis, jovens, e aí vamos ver o quê? Realmente é segura. Se os efeitos secundários são fracos ou inexistentes, mas se o nosso corpo realmente reconhece o antigênio na vacina e consegue dar resposta. Já sabemos mais ou menos a dose, já temos uma noção da segurança e da eficácia da vacina, temos de fazer o quê? Aumentar o número de pessoas em que testamos a vacina. Passa-se para a fase 2 e já são centenas, milhares de pessoas que vão ser voluntárias também. Aqui também podemos ter grupos de controlo, grupos de pessoas que não vão realmente ser injetadas com vacina, vão ser injetadas com placebo. A fase 3 agora já implica muito mais voluntários, que pode ser até em países diferentes, de forma a abranger o grupo mais diverso possível de pessoas. Nesta fase também há um grupo de controle que muitas vezes vai ser usado o blinding. O blinding significa o quê? Que nem a pessoa que está a ser injetada, ou com a vacina ou com o placebo, nem o investigador responsável pela pesquisa sabe quem está a ser injetado ou não com a vacina. Então faz-se uma observação mais precisa, mais imparcial e, novamente, é a mesma coisa. Queremos sempre saber se continua a ser segura, porque vamos ter pessoas que podem ter condições diferentes, pessoas com imunidade diferente, e precisamos saber que esta vacina realmente é segura para pessoas de todas as idades, de todas as etnias ou de qualquer outra diferença fisiológica. Visto que essas 3 fases estão completas, que continuamos a estar seguros da eficácia e da segurança da vacina, ela passa para a fase de fabricação e comercialização. Mas a pesquisa continua mesmo depois da distribuição, só que vamos ter ainda mais dados e ver a necessidade de mudar formulações, atualizar vacina e pesquisar mais efeitos secundários. Obrigada, doutora Vânia Teófilo. Vamos voltar à conversa com a doutora Graça Matzinha, em Moçambique. Doutora Graça, continua a haver uma preocupação global nesta questão de vacinas de primeira ou segunda linha, quando os especialistas dizem que todas as vacinas foram aprovadas pelos principais órgãos reguladores para uso de emergência e são eficazes. Esta questão da qualidade de vacinas versus a disponibilidade pode ser considerada neste momento? Bom, a questão de vacinas é um pouco mais complexa. É verdade que há já um número considerável de vacinas aprovadas e também há um número muito maior de vacinas que ainda estão em fase de estudo, outras ainda aguardam aprovação.
o que faz-nos crer que num futuro breve poderemos ter mais opções, poderemos ter uma disponibilidade ainda maior de vacinas. Entretanto, as poucas vacinas que já têm a devida aprovação, embora haja muito esforço a nível global no sentido de assegurar que cada vez mais vacinas sejam disponíveis, infelizmente não é o caso. A questão da disponibilidade de vacinas é um desafio muito grande, principalmente para os países de baixa e média renda, que dependem fundamentalmente de apoios internacionais para assegurar que tenham vacinas nos seus países. Isto acaba sendo um desafio porque, por um lado, há toda esta necessidade de conter a pandemia e embora muitas medidas já estejam a ser implementadas, nós acreditamos que a utilização de uma vacina em larga escala é que efetivamente poderá constituir o ponto de viragem no sentido de conter a propagação do vírus. É verdade que das vacinas que estão disponíveis, a maior parte delas tem um benefício maior em relação aos casos graves e mortalidade, mas ainda assim nós acreditamos que, tendo a vacina disponível, quer seja os casos graves de mortalidade poderão reduzir, mas também a própria mobilidade pode reduzir, se nós assegurarmos que pelo menos 60% da população seja vacinada. No início desta pandemia da Covid-19, Madagascar veio com uma ideia que fez algum eco, sugerindo uma poção que alegava que poderia tratar a Covid, mas questionada por não ter uma base científica sólida. Na Guiné-Bissau, como é que isso foi visto? A Guiné-Bissau foi um dos países que importou a solução proposta por Madagascar. Não foi muito bem acolhida por vários quadrantes da população, exatamente porque lhe faltava essa credibilidade científica e a formalidade que geralmente nós necessitamos por parte da Organização Mundial da Saúde, a pré-qualificação, para a utilização de qualquer medicamento no domínio da saúde. Portanto, a reação eu própria foi contra a utilização do chá do Madagascar, porque não havia substrato técnico-científico para apoiar a sua utilização. Nós não tínhamos dados relativos à sua eficácia, à sua segurança e, portanto, ela não representava nenhuma alternativa para o combate à Covid-19. E, portanto, nós não abraçamos o chá de Madagascar para o arsenal terapêutico contra a Covid-19 na Guiné-Bissau. Doutora, quanto tempo é que pensa que a vacinação vai levar a população toda da Guiné poderá ser vacinada? Olha, essa é uma resposta para a qual é uma pergunta para a qual eu não tenho resposta. E não tenho resposta, assim como muitos países por esse mundo fora não conseguem dizer quando é que irão terminar a vacinação da sua população, porque nós dependemos da importação das vacinas, nós dependemos da aceitação das vacinas por parte da população, por isso é imprevisível o fim da vacinação. E também, como sabe, existe um período de espera entre a primeira e a segunda dose da vacina que for escolhida. Por isso, neste momento, um exercício de bola de cristal dizer que a Guiné-Bissau vai conseguir atingir o seu objetivo de vacinar 70% da sua população no espaço de 6 meses, de 3 meses ou de 9 meses. O mecanismo COVAX informou a Guiné-Bissau, a semana passada, de que haveria um atraso na entrega das vacinas de que nós estamos ainda à espera e que não sabiam dizer quando é que a entrega das 120 mil doses prometidas à Guiné-Bissau teria lugar. Isto porque foi informado que o Serum Institute da Índia
está neste momento a canalizar toda a sua produção para o mercado interno, o mercado doméstico da Índia, devido à situação em que se encontram. Por isso, vai haver aqui um atraso que não conseguimos quantificar em termos de semanas ou meses e que vai atrasar imenso a nossa campanha de vacinação. Por isso, são fatores que levam a uma quebra da dinâmica que nós vimos imprimindo à nossa resposta contra a Covid-19 e que nos vai obrigar a encontrar soluções alternativas. Nós estamos a explorar alternativas de vacinas, estamos a olhar ansiosamente todos os dias para a tabela de pré-qualificação da OMS para saber se há outras vacinas que nos estão a ser propostas e que poderiam constituir uma alternativa válida para esta situação com a AstraZeneca. Obrigado, doutora Graça e doutora Magda. Continuem connosco. Vamos agora falar de outro assunto. Hoje o mundo vê uma luz ao fundo do túnel com várias vacinas disponíveis, mas prevalecem desafios, em particular na sua aceitação. Não sendo os mitos sobre as vacinas um exclusivo de África, para contorná-los, diz o psicólogo clínico angolano João Caratão, é preciso divulgar informação científica de forma mais simples e apelativa. A influência cultural e social que os mitos têm em África, não só em África, mas em particular em África, ou mais particular em Angola, ainda continua a ser muito forte. Os mitos normalmente são contados e são criados de uma forma em que a informação também é mais interessante e é mais fácil de absorver do que propriamente a informação científica. A informação científica normalmente vem de uma forma mais complexa, mais difícil de compreender, eu até diria se calhar menos interessante para a população em geral. O mito não, o mito remete sempre para o fantástico, remete sempre para aquilo que é sensacional e as pessoas gostam de absorver esse tipo de informação. Então, num continente ou em Angola, como no resto do continente provavelmente, é muito mais fácil perceber, reter e difundir os mitos que são mais agradáveis de se ouvir, que são mais fáceis de se compreender, do que propriamente a ciência como ela é. Então, daí ter que haver de facto um esforço muito grande para a informação válida e verdadeira prevalecer, em vez de toda aquela informação que é fantasiada, fabricada, às vezes com certos objetivos, não é? É preciso muito esforço nesse sentido. Tem que se chegar perto das populações com uma linguagem que seja acessível e uma linguagem que seja suficientemente atrativa para que as pessoas retenham essa informação boa. Neste momento, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe já receberam os primeiros lotes de vacinas que de forma estratégica são destinados ao pessoal de saúde e outros setores da linha da frente. Como vai a vacinação? Como fazer chegar as vacinas a todos? Estas e outras questões no último bloco deste programa. Até já. Voz da América, Voz da América, Voz da América, Voz da América, Voz da América.
Covid-19, vacina, esperança e novos desafios, o especial da Voz da América e seus parceiros na África lusófona. Praticamente todos os países receberam já as primeiras vacinas, pelo menos para o pessoal da saúde da linha de frente. Este é o especial da Voz da América, Covid-19, vacina, esperança e novos desafios. Estamos com as nossas convidadas, a médica Magda Robalo, da Guiné-Bissau, e Graça Matzinha, de Moçambique, ambas na linha da frente contra a Covid-19. A doutora Graça é responsável pelo Programa Nacional de Vacinação em Moçambique. Quando chegou o primeiro lote, havia esse desafio de ajustar o plano. Como é que foi esse processo? Bem, na verdade, o desenvolvimento do plano começou muito antes de sequer termos alguma previsão de recepção de vacina. Sabíamos, o movimento já tinha começado a nível global, já tínhamos começado a estabelecer contato com os nossos parceiros internacionais, já tínhamos manifestado a nossa intenção de aderir ao mecanismo COVAX, então tudo isto motivou que o país iniciasse com o desenvolvimento do Plano Nacional de Vacinação. É verdade que quando chega a vacina, aí a pressão de ter um produto foi ainda maior. Um dos principais desafios quando do desenvolvimento do Plano Nacional de Vacinação teve a ver com a questão da priorização dos grupos a serem vacinados, porque teoricamente toda a gente tem o mesmo risco de exposição. É verdade que há grupos que são mais expostos por inerência das atividades que desempenham ou por questão de doenças concomitantes, mas no geral toda a gente tem o mesmo direito de ter a vacina. Entretanto, num contexto em que há um fornecimento ainda bastante limitado da vacina, era preciso sim que nós definíssemos alguns grupos prioritários, e esta é uma discussão que nem sempre é consensual, mas felizmente conseguimos ter uma priorização bem estruturada e que nos permitiu que, quando chegaram as primeiras doses, muito rapidamente nós avançássemos para a implementação da vacinação nesses grupos que nós consideramos os prioritários. O nosso plano de vacinação vai ser implementado em 4 fases diferentes e neste momento estamos a implementar a primeira fase, em que da primeira fase um dos grupos prioritários é o dos profissionais de saúde, que estão muito expostos ao risco por causa das atividades que desempenham no dia a dia, mas também temos os pacientes diabéticos, que incluímos numa pequena proporção, porque todos os restantes poderão ser abrangidos na segunda fase, e entre outros profissionais, como os agentes polivalentes alimentares, que, embora não sejam formalmente profissionais de saúde, têm estado a apoiar o setor da saúde em várias atividades, inclusive alguns agentes comunitários têm um papel mesmo a nível das unidades sanitárias. Portanto, esses foram os grupos que, depois de muito exercício em relação à priorização, nós decidimos avançar com eles e, à medida que o tempo for passando e à medida que houver uma maior disponibilidade de vacina, iremos vacinar todos os outros grupos prioritários. E não há diferenças entre a colocação da vacina no meio rural e no meio urbano? Bem, naturalmente há diferença. Se olharmos para a questão da disponibilidade, por exemplo, de cadeia de frio, eu diria que não temos grandes diferenças, porque ao longo dos anos tem estado a haver um trabalho no sentido de preparar a nossa cadeia de frio a nível nacional para receber grandes volumes de vacinas. Mas, naturalmente, há outro tipo de desafios. Os desafios de acesso tornam-se muito importantes, principalmente quando falamos de algumas províncias da região norte, onde esteve a chover bastante. Então isso naturalmente condicionava a entrega de vacinas a nível das unidades sanitárias, e mesmo a própria procura por parte dos profissionais de saúde estava condicionada por causa destes fatores. Falamos, por exemplo, da situação de Cabo Delgado, que há dificuldades em chegar a muitos sítios, então nesses sítios também era um desafio poder assegurar que os profissionais de saúde sejam vacinados. Tivemos que como uma forma estratégica e uma forma de minimizar esta situação
do desafio de acesso, tivemos que instituir brigadas móveis para poderem chegar aos sítios onde há dificuldades de acesso e onde os profissionais por si só não podem deslocar-se para o ponto mais próximo para poder receber a vacina. A doutora Magda disse numa entrevista que na Guiné-Bissau, país com muitos desafios, as dificuldades são maiores. A chegada de vacinas, mesmo assim, deu um ar de alívio. Como foi desenvolver um plano para o país? Também não foi fácil, porque as vacinas para a Covid-19 são um novo desafio, constituíram um novo desafio para o Alto Comissariado e para a Guiné-Bissau. Isto porque nós, desde que foi criado o Alto Comissariado, conseguimos estabelecer uma rotina de trabalho, um engajamento de atores para a resposta, que até ao momento não incluía o programa alargado de vacinação. Portanto, foi preciso ir buscar novas competências, foi preciso ir trabalhar novas relações laborais com um grupo do Ministério da Saúde Pública que até agora não estava envolvido diretamente na luta contra a pandemia da Covid-19. Por isso, foi necessário algumas reuniões, foi necessário trazer também o Departamento de Regulação dos Medicamentos, que era necessário para validar e registar as vacinas que a Guiné-Bissau iria autorizar. Levámos algum tempo portanto, quebrar o gelo, se posso utilizar esta expressão, e a incluir e a formar uma equipa para podermos trabalhar. Penso que neste momento estamos no bom caminho, já temos uma equipa que, entretanto, se solidificou. O plano foi elaborado com o apoio de consultores externos, nomeadamente da OMS. Ele foi aprovado. Entretanto, essa equipa trabalhou nos módulos de formação que estão neste momento a ser impressos. A formação começou hoje. Estamos a formar vacinadores, sensibilizadores, voluntários e formámos jornalistas durante o fim de semana para atacar a parte da comunicação social, sensibilizar a população e iniciar a vacinação ainda esta semana. Doutora Magda e doutora Graça, voltamos a conversa convosco dentro de minutos. Vamos a Angola. Helena Canhica, da TV Zimbo, conta-nos o que está a acontecer no que a vacinação diz respeito. Sinopharm é a denominação da vacina oriunda da China que teve início da sua produção em janeiro de 2020 no Instituto de Biologia de Beijing. A vacina, que tem mais de 70% de eficácia, chegou a Angola numa doação do governo chinês. São cerca de 200 mil doses da vacina que, segundo a Ministra da Saúde, estão destinadas a 3 províncias para cidadãos com idade igual ou superior a 40 anos de idade. A Sinopharm, a semelhança da AstraZeneca e outras vacinas da Covid-19, deve ser ministrada em 2 doses. Em Luanda, muitos são os jovens que estão expectantes para que chegue o momento que estejam abrangidos a apanhar a vacina e têm informações sobre os benefícios da Sinopharm no combate e proteção da Covid-19. Que isso vai trazer benefícios, né? Para mim como estudante, vai evitar alguns acidentes que têm a ver com a própria doença. Acredito que sim, vai trazer benefícios à população, visto que estamos a passar num estado crítico, e penso que o povo devia apoiar mesmo a vacina. Por outro lado, alguns cidadãos ainda estão céticos quanto à vacina. Se tivesse que apanhar a vacina agora, aceitaria? Não afirmo que aceitaria, porque também estou com receio. Ainda não ouvi falar de pessoas próximas que tiveram coronavírus, então... E ninguém ainda não me disse que é algo eficaz e que vale a pena fazer. A Ministra da Saúde dá garantia da eficácia das vacinas e tranquiliza os cidadãos. Nós vamos atrás de todas as vacinas que têm comprovado a sua eficácia, que têm também comprovado a sua segurança,
e aprovadas a nível internacional. Quem fizer a vacina com esta vacina da Sinopharm, a segunda dose tem que ser da Sinopharm. Quem faz a AstraZeneca, a segunda dose tem que ser AstraZeneca. Quem fizer a Sputnik, segunda dose tem que ser Sputnik. Quem fizer a Pfizer e assim sucessivamente. Só temos neste momento uma única vacina em que também há uma limitação de produção a nível internacional, que é dose única, que é a vacina da Johnson & Johnson. A Sinopharm está aprovada para o uso emergencial em vários países do mundo. Muito obrigado, Helena Canhica, da TV Zimbo. Doutora Graça, estas vacinas não são dadas às crianças. Qual é que é a explicação? Bem, há aqui alguns fatores a considerar. Primeiro, tem a ver com o facto de as crianças serem um grupo que, bom, teoricamente não tem um risco muito grande de contrair a infecção e quando contraem tendem a ter uma doença leve a moderada. Mas outro fator que julgo que é o mais importante tem a ver com a disponibilidade de evidência para vacinar este grupo específico. Falo das crianças, mas também falo das mulheres grávidas. Doutora, uma das questões que se levantam tem a ver com as mulheres grávidas. Qual é que é o protocolo, doutora Magda? Nós não incluímos as mulheres grávidas no grupo a ser vacinado exatamente por causa das garantias que não existem a nível das vacinas. Os estudos que foram feitos até agora sobre a eficácia destas vacinas não foram abrangentes para as crianças e para as mulheres grávidas. Portanto, não há neste momento dados de segurança que nos permitam avançar para a vacinação, quer seja de crianças como das mulheres grávidas. O que não quer dizer que haja uma contraindicação absoluta, mas é mais por uma questão de precaução. Se nós, por exemplo, falarmos das mulheres grávidas, nós sabemos que a gravidez é um período bastante delicado e tudo que nós queremos como profissionais de saúde é evitar que qualquer dano seja causado para a mãe, mas também para o feto. Então, por uma questão de precaução, as vacinas neste momento não estão a ser administradas, quer seja em crianças, mas também em mulheres grávidas, porque não há dados de segurança para a administração nestes grupos. Entretanto, há muitos estudos que ainda estão a decorrer. Há estudos que agora passaram por uma fase de inclusão de mulheres grávidas, inclusive Moçambique vai ser um dos sites para um dos estudos em mulheres grávidas. E, na altura, quando nós tivermos dados suficientes que nos permitam tomar a decisão de vacinar estes grupos específicos, naturalmente poderão ser abrangidos no processo de vacinação, tendo em conta a especificidade de cada vacina que estiver disponível. Nesta questão das vacinas, doutora Graça, houve alguns episódios de resistência, até mesmo de profissionais de saúde. Qual é que é a sua leitura em relação a isto? Bem, Amâncio, eu penso que esta recusa é um processo natural, porque quer seja em relação à doença ou em relação à própria vacina, ainda há incertezas, não é? Há muitas dúvidas por parte dos beneficiários, as pessoas não acreditam muito na vacina e penso que uma das coisas que poderá ter influenciado, claro que não é o único fator, mas o fato de terem sido todas as vacinas produzidas em muito pouco tempo, pode afetar nesta dúvida ou nesta incerteza que as pessoas apresentam. Mas também todos os relatos que se tem estado a passar através dos órgãos de comunicação social sobre a existência de um ou de outro evento adverso, tudo isto deixa as pessoas meio que assustadas e um pouco céticas em receber esta vacina. Entretanto, há uma coisa que eu gostaria aqui de ressalvar, é que é verdade que há eventos adversos
e cria um pouco de susto nas pessoas, mas qualquer produto médico, qualquer produto farmacêutico também tem os seus eventos adversos, que podem ser desde leves, moderados até graves. E, felizmente, no nosso contexto, durante este processo de vacinação, não reportamos nenhum evento adverso grave que merecesse uma especial atenção, o que de alguma forma nos conforta e gostaria de confortar-se também aos nossos telespectadores, porque o custo-benefício de fazer a vacina é muito maior do que o risco de a pessoa ter um evento adverso. Portanto, toda esta questão do medo, do receio que as pessoas têm em relação às vacinas, é preciso que haja um exercício para trabalhar em aspectos de comunicação e assegurar uma maior aceitabilidade desta vacina, de modo que possamos lograr sucesso, principalmente quando nós partirmos para a vacinação em escala. Doutora Graça e doutora Magda, a conversa está muito interessante. Vamos agora falar de outro assunto. Moçambique recebeu vacinas do mecanismo COVAX, liderado pela OMS, e já vacinou. Vamos a Maputo, Alden Guedes. O Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 visa a implementação priorizada, segura e eficaz da vacinação contra a doença, assegurando a equidade e qualidade na oferta. O governo considera a vacinação uma prioridade nacional, uma vez que poderá reduzir o impacto da doença, quer no Sistema Nacional de Saúde, quer a nível socioeconômico. O governo moçambicano pretende abranger cerca de 70% dos 28 milhões de moçambicanos. De acordo com o plano, pouco mais de 6 milhões de pessoas serão vacinadas no âmbito da iniciativa COVAX, através da qual o país vai beneficiar de pouco mais de 12 milhões de doses. O resto da população elegível, que totaliza 10,6 milhões, e correspondente a 35%, vai ser coberta por um mecanismo complementar que prevê a aquisição de 21 milhões de doses. Maputo recebeu em fevereiro as primeiras doses de vacina contra a Covid-19, doadas pela China. Cerca de 60% do primeiro lote de 200 mil vacinas foram destinadas aos profissionais da saúde moçambicanos que estão na linha da frente no combate à pandemia. Além dos profissionais de saúde, o executivo moçambicano quer abranger, ainda nesta primeira fase de vacinação, idosos que vivem em lares e trabalhadores destes espaços, bem como as forças de defesa e segurança e pacientes com diabetes. Para além da vacina chinesa, chegaram ao país mais 484 mil lotes, dos quais 384 mil são doados no âmbito da iniciativa COVAX e 100 mil são oferecidas pela Índia. Moçambique quer vacinar toda a população adulta contra a Covid até o final do primeiro trimestre de 2022, no cenário mais otimista. O cenário mais conservador prevê que a meta seja alcançada no final do próximo ano. Moçambique já registrou acima de 700 mortes por Covid desde o diagnóstico do primeiro caso em março do ano passado. O total de casos ascende a 65 mil, 75% dos quais recuperados, havendo neste momento aproximadamente 200 internados. Muito obrigado, Alden Guedes, da televisão de Moçambique. Vamos voltar à conversa com as médicas, doutora Magda e doutora Graça. Doutora Graça, ao que tudo indica, foi garantida a vacinação, aliás, fez a referência disso, do pessoal de saúde de primeira linha. Em termos de projeção, quando é que Moçambique vai ter um cenário ótimo para travar a Covid-19 por via da vacina? Bem, é uma pergunta que vem carregada de muitas incertezas. Nós, como país, aderimos ao mecanismo COVAX, que tem como princípio disponibilizar vacina para cobrir 20% da população moçambicana e já recebemos as primeiras doses ou a primeira alocação desta vacina, que esperamos que possa cobrir cerca de 240 mil pessoas. Entretanto, o nosso plano é de vacinar um pouco mais do que 16 milhões de habitantes, que representa 54% da nossa população, que esta seria, portanto, a população elegível para a vacina. Nós esperamos continuar a mobilizar recursos no sentido de assegurar que mais doses de vacina possam ser adquiridas e, por via disto, também temos um mecanismo complementar, que é um mecanismo que vai ser fundamentalmente coberto por fundos
do Orçamento Geral do Estado, mas também de outros doadores que já têm estado a manifestar algum interesse em apoiar o processo de vacinação no país. Entretanto, devido à questão da limitada disponibilidade de vacina a nível global, é muito difícil poder prever até quando é que o país terá coberto todas as pessoas elegíveis. Os esforços estão a ser feitos no sentido de que até dezembro de 2022 tenhamos coberto os 54% da população elegível, que é o nosso grupo-alvo para esta vacinação contra a Covid. Mas tudo isto, naturalmente, vai ser em dependência da disponibilidade de vacina. Se nós conseguirmos ter uma disponibilidade maior ao longo deste ano, naturalmente iremos vacinar muito mais pessoas do que nós estamos a prever, mas de outra forma, nós esperamos que pelo menos até dezembro de 2022 nós tenhamos conseguido cobrir toda a população elegível. Doutora, normalmente as campanhas de vacinação são dirigidas a crianças e as mães é que levam os filhos. Desta vez somos só os adultos. Qual é o lugar que a mulher pode assumir na mobilização e também para convencer os maridos, por exemplo, a vacinar? Olha, esta campanha de vacinação é de facto única porque ela é sobretudo dirigida aos adultos. A mulher tem um papel importante porque eu penso que, mais do que o homem, as mulheres conhecem e lidam com a problemática da vacinação. Como disse, são as mães que levam as crianças à vacinação e também as mulheres grávidas ou mulheres em idade fértil fazem-se vacinar contra o tétano. Portanto, as mulheres estão muito mais familiarizadas com o sistema de vacinação, com os centros onde as vacinas são administradas, do que os homens. Embora também se possa pensar que muitos homens venham a estar interessados porque, como se sabe, a Covid-19, nomeadamente os casos graves, afetam mais os homens do que as mulheres. Portanto, nós também temos aqui um fator que pode constituir interesse para os homens, tendo em conta que, em termos de sexo, são o grupo que é mais afetado por casos graves de Covid-19, casos de Covid-19 de maneira geral, mas sobretudo os casos graves que podem levar à morte e a nossa mortalidade. Por exemplo, na Guiné-Bissau nós temos o dobro de homens que faleceram por Covid-19 comparado com o número de mulheres. Portanto, temos aqui um fator atrativo, mas sem dúvida que nos vamos apoiar muito nas mulheres, até porque as mulheres constituem um grosso dos trabalhadores da saúde e esperamos poder contar com a sua força, o seu conhecimento e o seu número no setor da saúde, no setor da educação, para vacinar tanto homens como mulheres. Muito obrigado, doutora Graça e doutora Magda. Já voltamos à conversa. Cada país tem os seus desafios na distribuição. Cabo Verde, sendo arquipélago, tem, por exemplo, o de garantir que isso seja em tempo útil. Da TCV, reporta Aide Carvalho. Um ano depois do registro do primeiro caso da Covid-19 em Cabo Verde, os profissionais da saúde começaram a receber as vacinas da Pfizer. O primeiro ato foi assinalado no Centro de Saúde da Achada Santo António, na Praia, e contou com a presença do primeiro-ministro, ministro da Saúde e diversas entidades. O governo diz estar empenhado em vacinar mais de 70% da população cabo-verdiana ainda este ano. Esperamos, como temos em mente, poder, nas fases seguintes, aumentar o nível de cobertura das vacinações para podermos imunizar a nossa população até finais de 2021. Portanto, é um grande momento, deve ser assinalado, com muita confiança e, mais uma vez, vacina salva vidas.
Cabo Verde recebeu no dia 12 de março 24 mil doses da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca, através da iniciativa da COVAX, e no dia 15 de março chegaram mais de 5.850 doses da Pfizer. Além dos profissionais da saúde, há outros grupos prioritários no plano de vacinação contra a Covid-19. Professores, proteção civil, pessoas com comorbilidades, com doenças crónicas, acima dos 65 anos, enfim, a vacinação irá processar-se em função daquilo que está definido a nível do Plano Nacional de Vacinação. As vacinas vêm trazer uma nova esperança, mas não quer dizer que, uma vez vacinada, a pessoa estará livre e pode fazer a sua vida normal. Após alguma polêmica, chegam os esclarecimentos quanto à eficácia das vacinas da AstraZeneca. A vacina da AstraZeneca é eficaz e segura. A campanha de vacinação decorre neste momento em todas as ilhas do país, mas ainda apenas para os profissionais da saúde. Ainda esta semana vai ser a vez da Proteção Civil e Bombeiros e logo de seguida os idosos. Cabo Verde contabiliza mais de 16.660 casos acumulados da Covid-19 e mais de 163 óbitos. Há, neste momento, cerca de 600 casos ativos. Obrigado a Aide Carvalho, da televisão de Cabo Verde. Vamos, doutora Graça, terminar a nossa conversa neste programa que é Vacina, Esperança e Novos Desafios. Doutora Graça, há mesmo razão para termos esta esperança? Pois é. Temos todas as razões para ter esperança, mesmo porque diz que enquanto houver vida, há esperança. Olha, é verdade que a situação da pandemia é um desafio a nível global, mas ao mesmo tempo eu creio que ao longo deste pouco mais do que um ano em que o mundo vem enfrentando esta pandemia, houve muito conhecimento acumulado que permite-nos hoje tomar decisões mais assertivas em relação ao que é que tem que ser feito, como tem que ser feito, no sentido de minimizar o impacto da pandemia. Ainda há muita coisa desconhecida, sim. Temos o desafio do surgimento das novas estirpes, o próprio desafio de manter os sistemas de saúde em pleno funcionamento, assegurando a continuidade na prestação de serviços, é um desafio muito grande. Mas, ao mesmo tempo, temos esta luz verde que é trazida com as vacinas, não é? E eu creio que à medida que a entrega de vacinas começar a melhorar a nível de todo o mundo, poderemos começar a ter os sinais de uma melhoria a nível global. Doutora, como epidemiologista que lições deu a Covid-19 à África para lidar com problemas complexos de saúde sem imediatamente contar com a habitual ajuda? Olha, eu penso que uma das primeiras lições a partir do continente africano são cabeça fria e nós vamos conseguir lidar com isto. A África passou por várias crises no domínio da saúde, continua a passar, da saúde e não só, e eu penso que essa atitude de dizer eu também vou poder lidar com isto foi, para mim, uma das primeiras forças que motivaram a luta dos países do continente africano. Em segundo lugar, apesar de ser uma das nossas fraquezas o sistema de vigilância e de colheita de dados e a qualidade e a sofisticação dos serviços prestados, eu penso que dentro daquilo que é a inovação, construir com o pouco que temos e resolver problemas com aquilo que temos, foi também um ponto forte da resposta dos países africanos. Na esperança de o próximo especial vir a ser Juntos Vencemos a Covid, assim marcamos o ponto final. Os nossos agradecimentos aos colegas jornalistas da TV Zimbo, TVM e TCV, aos especialistas Dra. Vânia Teófilo,
Dr. João Caratão e aqui conosco nos estúdios a doutora Graça Mazzini e a doutora Magda Robalo. Muito obrigado.